Quando pensamos no potencial para a criação de algo novo, é comum focarmos no problema em busca de uma solução. Porém, quando pensamos em uma estratégia inovadora e transformacional, é importante entender e mapear os atores, as dinâmicas do mercado e as tendências que, muitas das vezes, surgem em ambientes que estimulam a interação e a cooperação. Tais ambientes são chamados de ecossistemas de inovação. E a meca onde tudo isso acontece é o local de residência do nosso próximo entrevistado. Bom, voltamos com a sequência do tema A Força do Metadado, agora com o convidado Luiz Gabriel da Globo, que analisará as atuais tendências sobre o reconhecimento e correlação de objetos em vídeo. Luiz Gabriel é executivo de inovação corporativa no Hub do Vale do Silício da Globo e vive o dia a dia da inovação. Gabriel, em nome da SET, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Para mim é um prazer fazer parte desse programa que vocês estão implantando na SET e disseminar o conhecimento. Eu acho que é um dos grandes valores da inovação, né? Não vale de nada você inovar se você mantém o conhecimento dentro de um círculo que poucos acessam. Queria começar direto ao ponto aqui. Nós sabemos que as tecnologias de inteligência artificial têm, de uma certa forma, alavancado, Gabriel, muito dos temas ligados à semântica de vídeo, né? E nota-se que essa tecnologia tem evoluído muito. Além das grandes empresas de tecnologia de cloud que provêm esse tipo de serviço, vemos também que muitas startups também estão, de uma certa forma, se destacando, né? Poderia falar um pouco para a gente aqui sobre essa evolução esse tipo de evolução tecnológica e o papel desse ecossistema para essa evolução, nessa evolução? Bom, Fábio, eu acho que assim, essa é uma tecnologia que ela vem se desenvolvendo já há alguns anos, né? E eu acho que a gente ainda não chegou em tudo que ela pode oferecer. A gente já tem algumas coisas que a gente consegue dizer que já são, de certa forma, dominadas. Então, por exemplo, detectar faces, reconhecer faces, objetos, ações e até emoções simples. Mas o que eu tenho visto aqui no Vale, nos polos de inovação como um todo, é que a gente caminha para um novo patamar de identificação de eventos, de compreensão da imagem, né? De conseguir entender o que se passa naquela imagem de forma automática. Então, eu vejo aqui, por exemplo, algumas startups que começam já usando NLP também, né? Natural Language Processing, descrevendo uma imagem. Então, ele consegue entender as ações num nível que ele consegue até descrever o que está acontecendo. Então, eu posso pegar um exemplo aqui de uma startup específica que eles estavam pegando câmeras de segurança e descrevendo todas as ações. Ou seja, ficava muito simples, muito fácil depois você conseguir realizar a busca e até gerar informativos sobre o que aconteceu naquela cena. Então, um exemplo rápido aqui, um caminhão de entrega chega na frente de uma casa, ele descreve, um caminhão estacionou em frente à casa. O entregador saltou do caminhão com uma caixa na mão. O entregador deixou a caixa em frente à porta. O entregador foi embora. Então, esse tipo de descrição, trazendo um novo layer de inteligência artificial por cima dos objetos, das ações simples, isso faz com que a gente alcance um novo patamar e essa tecnologia traga novas possibilidades. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai mais longe do que isso, né? Tanto aqui no Vale quanto em outros polos, que vários outros já existem no mundo, como Israel, Berlim, China, Índia, é que ideias e empresas nascem e morrem todo dia aqui, né? Então, empreendedores do mundo todo vêm aqui e colocam muita energia para fazer as suas ideias darem certo. Então, com todos esses fatores, esses pilares, é inegável que a gente tem um ambiente fértil, né, onde o volume de ideias é muito alto. Então, todo dia você tem uma forma nova, uma ideia nova sendo implementada, sendo prototipada, e a chance dos problemas serem resolvidos fica maior. Você falou muito da questão das startups e, de fato, elas alcançam cada vez um número mais expressivo, né? Já não é simplesmente uma tendência. E a gente percebe isso, e como você bem disse, elas nascem e morrem. Mas também elas às vezes acabam sendo nem sempre elas conseguem ser observadas, né? Como é que você vê aí a questão dos polos, da presença não só dos polos de inovação, mas também do ecossistema de inovação se tornar estratégico para se ter acesso a essas tecnologias de ponta, em especial a essas ideias que muitas das vezes podem não ser interessantes para um investidor, mas que ela pode exatamente acabar dentro de um outro processo de ideação, caindo muito bem para um outro nicho de negócio. Os polos já são consolidados, né? Então, assim, muita coisa surge, muita coisa falha e algumas coisas dão certo.
E assim, eu acho que as grandes corporações, as empresas entenderam que ali não surgem competidores. Podem eventualmente surgir competidores, mas no fundo elas podem ser aliadas. As empresas podem usar esse ecossistema para resolver os seus desafios. Então, eu acredito que é fundamental você fazer as grandes corporações fazerem parte desse ecossistema, porque, como você falou, muitas das vezes a tecnologia de ponta está nessas startups muito early stage, né? Ou seja, estão começando ali, estão nos seus primeiros passos, mas eles têm um profundo expertise técnico ou até uma visão muito clara do que pode ser a nova forma de se fazer alguma coisa. E essas startups, elas estão ali brigando para sobreviver, né? E elas precisam principalmente se diferenciar dos grandes players, né? Ela não pode fazer algo que os grandes players já fazem. O grande valor do ecossistema é o networking, então, assim, a gente se mantém próximo das pessoas que estão vivendo aquilo. Então, sem essa presença forte, o acesso se torna difícil. E um outro aspecto bem importante, né, como já tinha mencionado, né, várias dessas startups têm um expertise técnico muito profundo e eles têm muita energia. E as corporações têm desafios grandes, mas têm limite de recurso para resolver. Ou seja, não é possível ter um time de desenvolvimento absurdo, por exemplo, para resolver um problema, porque são muitos problemas, são muitos desafios. A gente consegue, de certa forma, influenciar no ecossistema, a gente consegue, de certa forma, mostrar esse problema é relevante, tem negócio aqui, a gente consegue gerar um dinheiro, e o empreendedor, com toda a energia dele, com a expertise técnico dele, ele consegue direcionar a energia dele para o lugar certo. Óbvio que é um ajuste, né, entre um lado e outro, você consegue encontrar, muitas vezes o empreendedor força um caminho totalmente novo que as corporações não veem e vice-versa, e isso é muito benéfico. Os dois lados se beneficiam, né, com isso, né, porque são as startups que encontram o seu caminho ou forçam o seu caminho comprovando as suas hipóteses e as grandes corporações que conseguem extrapolar a sua força de realizar, de sobrepor desafios. E muitas das vezes essas startups, né, no final das contas, quando elas não viram novas corporações, né, e promovem produtos e tal, elas são adquiridas pelos grandes players, né? Então, a tecnologia que foi fomentada pelo ecossistema de inovação ali, com uma startup que estava tentando fazer alguma coisa, ela entra, né, numa empresa maior. São as duas grandes formas de ser bem sucedido criando uma startup. Ou criando uma nova corporação, chegar no limite de você conseguir criar uma nova corporação, ou sendo adquirido por uma outra grande corporação. Então, as corporações fazerem parte desse ecossistema é fundamental. Agora, voltando um pouquinho, eu estou querendo exatamente voltar um pouco, trazer para o foco da trilha, né, de conhecimento que a gente está chamando de Cloudification Media Supply Chain, né? Então, a gente está aqui olhando a cadeia de produção do conteúdo. A gente sabe que temos um momento que é o momento da transformação digital, a gente sabe que a gente tem um momento, sabemos aqui que a gente tem um momento onde os nativos digitais, as plataformas digitais, elas estão surgindo, mas, ao mesmo tempo, os grandes estúdios de conteúdo, né, os grandes estúdios de gravação de conteúdo começam a seguir uma tendência que está cada vez mais se constatando de que elas estão criando a sua própria plataforma, né? Então, o dono do conteúdo, ele está querendo criar a sua janela para poder distribuir. Com isso, faz com que o conteúdo se torne mais relevante ainda, e a cadeia de produção ela precisa estar forte, flexível, com baixos custos, para poder atender a todas as janelas, né? Você acredita que a cadeia de produção do conteúdo ela se privilegia, ela tem novas oportunidades a partir de conceitos extremamente inovadores como esse que estão surgindo? Tem diversas aplicações, né, esse tipo de tecnologia, porque ela nada mais é do que quando você leva a compreensão humana para dentro da máquina, você consegue escalar isso de uma forma, né, que não tem limite, né? Eu acredito que tem um tema em especial que pode ser revolucionado por esse tipo de tecnologia, né? Por exemplo, na publicidade de TV linear, a gente sabe que ela vem perdendo espaço assim, né, para o digital, por conta da assertividade, né? Então, a TV linear precisa encontrar novas formas de vender aquilo de uma maneira mais rica, né? Agregar valor, né? A gente não vende mais apenas o espaço publicitário. A gente precisa vender algo maior, como contexto, por exemplo. Então, tem estudos que mostram que quando você traz mais contexto, você cria maior memorabilidade, mais simpatia com as marcas. Essas marcas têm uma atribuição e uma conversão maior. Então, assim, surge o conceito de que a gente precisa criar histórias de breaks, né? Isso significa que
é interessante a gente conseguir alinhar contextualmente tanto os comerciais entre si, com as chamadas, mas também com a nossa programação. E a gente já faz isso hoje, né? A gente faz isso hoje, a gente tem esse tipo de operação, só que é uma operação extensa e custosa, né? Então, imagina a gente conseguir escalar isso para vários canais, como nós lá na Globo, por exemplo, temos mais de 30 canais lineares, né? Sem contar afiliadas. Então, é praticamente impossível fazer isso com uma operação manual, sem apoio de tecnologia. Então, essa tecnologia de alto contexto ajuda a gente a praticamente criar uma história automaticamente. Isso gera a oportunidade de reagendar, reprogramar, né? Recolocar os comerciais na posição que faz mais sentido, mas também de vender oportunidades. Surgem oportunidades, fala, pô, aqui faz muito sentido se entrasse determinada marca. E aí eu posso trazer um exemplo. Imagina que você tenha uma mesa com pessoas ao redor da mesa. Com as tecnologias que a gente tinha à disposição, assim, a gente conseguia saber, pegava identificações como pessoas, mesa, se em cima tem uma refeição ou se tem um computador. Então, isso a gente já é capaz de fazer há algum tempo, né? A tecnologia já permite isso. Mas faz toda a diferença, assim, em cima da mesa tem uma refeição ou se tem um computador. Isso é um novo nível de contexto. Por quê? Para aquele caso, se for uma refeição, eu posso eventualmente vender um anúncio de alimento. Se for um de reunião, por exemplo, eu posso vender um computador, não sei. Então, isso faz toda a diferença. Buscar esse contexto, entender o que está acontecendo de fato ali naquela cena, faz com que a gente consiga criar essa história do break, vamos chamar assim, de uma forma muito mais ordenada, muito mais organizada, muito mais fluida, muito mais orgânica. E a gente pode, né, eventualmente, depois do anúncio de alimento, por exemplo, colocar um anúncio de bebida. É possível fazer tudo isso. Esse tipo de tecnologia nos permite escalar, não apenas vender mais tempo, espaço de tempo, mas vender uma história. Legal, Gabriel. Em nome da SET, mais uma vez, gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no SET Experience Academy. Obrigado, Fábio. Obrigado, SET. Foi um prazer. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio da sessão A Força do Metadado, da ideação para a busca de novos negócios. Obrigado e até a próxima.